Oi gente, eu sou Rafael Perígolo, sou farmacêutico, doutor em neurociências e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o uso dos antidepressivos. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que não tem nada engraçado quando a gente fala sobre depressão. Se você já viveu ou conhece alguém que tem depressão, sabe o quão cansativo e difícil essa patologia, essa doença pode ser. A boa notícia é que depressão tem cura e existe tratamento adequado para ele. Entretanto, existem muitos equívocos acerca da utilização dos antidepressivos que pode provocar um estigma acerca da utilização deles. O primeiro equívoco que a gente vai falar é: antidepressivos não fazem nada? Esse é o primeiro erro. Essa ideia de que os antidepressivos não funcionam veio a partir de um estudo publicado em 2008 na PLOS Medicine. Os autores desse trabalho, eles fizeram um estudo por meta-análise, analisando 47 outros artigos, e eles compararam a eficácia dos antidepressivos com a utilização do placebo, a famosa pílula de farinha. E nesses estudos, eles observaram que não havia muita diferença entre o tratamento com os antidepressivos e a utilização do placebo. Em 2011, um novo estudo veio a corrigir esse erro e veio a criticar os pontos principais a respeito dessa meta-análise. Se você não leu o estudo, você pode não perceber alguns pontos importantes para que consiga interpretar de maneira adequada os resultados desse estudo. Primeiro, foi um estudo realizado utilizando a mesma droga, na mesma dosagem, por apenas 3-4 semanas. Na prática clínica, a gente sabe que, número 1, as pessoas vão utilizar os antidepressivos por vários meses, às vezes até por um ano ou mais, tá? E número 2, cada dose é individualizada. Se você toma um antidepressivo, é você e o seu clínico que vai conseguir chegar à concentração adequada desse antidepressivo para que você consiga ter um efeito adequado. Então, nesse estudo eles usaram mesma medicação, mesma dose, 3-4 semanas. Isso levou a essa percepção que antidepressivos não funcionaria para depressão menor a moderada. Em 2011, eles já observaram que a utilização de antidepressivos por bastante tempo, mesmo em depressão leve a moderada, fazia toda a diferença e esses pacientes tinham uma melhora clínica significativa. O nosso segundo equívoco diz: se um antidepressivo não funcionar, quer dizer que nenhum outro vai funcionar? Não, está errado, ok? Cada antidepressivo ele age de uma maneira diferente. E para que você consiga compreender um pouquinho sobre como funcionam esses antidepressivos, eu vou falar brevemente sobre o nosso processo de comunicação neuronal. Claro que você já sabe que o nosso cérebro é formado por neurônios e outras células, e que esses neurônios comunicam entre si e com outras células a partir da liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores esses que você já deve ter ouvido falar. Estou dizendo noradrenalina, serotonina, dopamina. Lembrou? Então, esses neurotransmissores são importantes para o processo de comunicação entre neurônios e outros tecidos. O que acontece com o cérebro de um paciente com depressão é que, de alguma maneira que a gente ainda não entende por quê, esses níveis de neurotransmissores liberados estão de maneira desreguladas. Essa desregulação faz com que você tenha a manifestação do sintoma de depressão, esse humor mais negativo, ok? Ora, o que muitos dos nossos antidepressivos fazem é inibir a recaptação de neurotransmissores. O que é isso? Ora, se eu inibo a recaptação, é como se fosse uma reabsorção desse neurotransmissor liberado para dentro do neurônio que o liberou. Isso faz com que o neurotransmissor fique mais tempo na sinapse, que é esse espaço entre um neurônio e outro. Ora, se eu não reabsorvo, eu deixo ele mais tempo se comunicando, então eu melhoro o processo de comunicação neuronal, ok? Existem vários antidepressivos. Então nós temos antidepressivos que agem inibindo a recaptação de serotonina, que são os mais famosos. A gente fala de Prozac, Zoloft, né? Quem são eles? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram. Lembra deles? São muito conhecidos. Então, eles inibem a recaptação de serotonina, esse importante neurotransmissor. Mas a gente tem outros, a gente tem inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, de noradrenalina e dopamina, e outros que funcionam de uma maneira um pouco diferente, como os antidepressivos tricíclicos, e também o que a gente chama de inibidores da monooxidase, que vai impedir a degradação desse neurotransmissor na fenda sináptica, ok? Fazendo com que sempre você tenha melhora no processo de neurotransmissão.
ok? Bom, como vocês já devem saber, todo medicamento vem também com a ação de efeitos adversos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a utilização dos antidepressivos pode levar ao aparecimento de alguns outros sintomas. Os mais frequentes são aqueles associados ao trato gastrointestinal, como diarreia, constipação e gases. E isso pode gerar uma certa confusão, porque se você pensar o seguinte, opa, peraí, mas a gente está falando de antidepressivos que agem no sistema nervoso, que alteram neurotransmissores que estão presentes no nosso cérebro, por que isso vai provocar uma alteração no nosso intestino? Isso nos leva ao nosso terceiro equívoco. Antidepressivos só afetam o nosso cérebro. Bom, isso é errado. 95% de toda a serotonina produzida e liberada vai para o nosso intestino. E lá ela vai regular muita coisa, como função muscular, produção de muco, ácidos gástricos e até mesmo para controlar a contração muscular. Bom, aumentar a quantidade de serotonina no nosso cérebro faz com que ocorra alteração na quantidade de serotonina no nosso trato gastrointestinal, fazendo com que apareçam esses sintomas desagradáveis. Mas a maioria desses sintomas, eles desaparecem com poucas semanas depois da utilização. Então não precisa se preocupar, vale a pena continuar tomando. Outro ponto importante é que demora em torno de 6 semanas para que os nossos antidepressivos comecem a funcionar, o que nos leva ao nosso quarto equívoco. Antidepressivos começam a funcionar imediatamente. Infelizmente não tem muito consenso acerca do porquê que demora tanto tempo para os nossos antidepressivos começarem a funcionar. A gente sabe que logo depois que você começa a tomar, você tem uma melhora na quantidade de neurotransmissores no nosso cérebro. Mas isso ainda não é o suficiente para melhorar clinicamente um paciente com depressão. Existem algumas teorias do porquê que isso acontece. Teoria número 1. Os antidepressivos, ao invés de melhorar o humor do paciente, melhoram ou alteram a maneira como a gente processaria os pensamentos, ok? A teoria número 2 diz que esse atraso estaria relacionado com outras moléculas que estariam associadas à depressão e que demorariam mais tempo para poder responder ao tratamento com os nossos antidepressivos. De qualquer maneira, se você não melhorar imediatamente, não quer dizer que o tratamento não vai funcionar. Vale a pena continuar por mais algumas semanas para começar a vivenciar a melhora clínica e você pode estar trazendo essas dúvidas para o seu clínico que está te acompanhando ao longo do tratamento. Como você pode ver, tem muitos equívocos e erros de interpretação acerca dos usos de antidepressivos. Mas para quem usa, faz uma enorme diferença na vida deles, ok? Não esqueça, por favor, de curtir o nosso canal, se inscrever e entre em nosso site www.forzacursos.com.br. Lá você vai encontrar muitas informações e cursos na área de saúde. Até o próximo vídeo.